Bom, então a gente viu ali módulo de resistência à tração, módulo de resiliência. O primeiro defeito importante aí que nós temos nos pavimentos, que é a fadiga, então a gente verificou a fadiga. O segundo defeito mais importante que temos nos pavimentos que a gente precisa evitar durante o dimensionamento é a deformação permanente, não só de todas as camadas do pavimento, mas também não só das camadas granulares, os solos siltosos e argilosos, mas também do revestimento asfáltico, que aí a gente tem um ensaio específico para verificar a resistência dessa deformação do revestimento asfáltico. Vamos ver alguns conceitos aqui de deformação. A deformação permanente é um dos defeitos mais comuns da pavimentação asfáltica, certo? Podendo ser atribuído ao revestimento ou às subcamadas ou ainda à combinação dos efeitos. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: aqui eu posso ter deformação permanente por culpa das camadas inferiores abaixo do revestimento asfáltico, também as camadas de base, subbase e subleito, ou por culpa só do revestimento asfáltico ou por culpa de ambas, né? As camadas não asfálticas abaixo do revestimento podem apresentar deformações permanentes, principalmente por densificação adicional pelo tráfego ou por ruptura ao cisalhamento. Maravilha. Então, a gente pode ter essas deformações por falta de força, né? Por falta por ruptura de cisalhamento das camadas inferiores, aí eu tenho esse afundamento geral aí do pavimento. Ó, aqui, por exemplo, a gente está vendo uma deformação permanente por trilha de roda. Só de olhar aqui essa deformação, eu já consigo perceber de cara que ela é uma deformação permanente por culpa do revestimento asfáltico. Está vendo que houve um soleivamento aqui da mistura? Ou seja, ela fluiu, ela não suportou as altas temperaturas, o carregamento elevado, e acabou que ela rompeu, né, por cisalhamento, a mistura asfáltica, né? E acabou subindo, ela fluiu. E aí, existe um ensaio para a gente verificar se o revestimento asfáltico vai acontecer isso aí lá no campo, não. Por que eu falei altas temperaturas? É claro, o ligante asfáltico, à medida que eu aumento a temperatura do ligante asfáltico, eu baixo a sua viscosidade. Ele fica mais fluido. Por isso que o módulo da mistura asfáltica muda de acordo com a temperatura. Quanto mais alta a temperatura, mais líquido fica o meu ligante, menos viscoso. E aí, né, em altas temperaturas, alto carregamento, tráfego lento, né, ou seja, a carga está ali sendo aplicada no revestimento, mais chance eu tenho de ter esse tipo de defeito lá no pavimento. Eu botei aqui, ó, fatores que influenciam a deformação permanente na mistura asfáltica, né? A granulometria, forma dos agregados, da composição da mistura asfáltica, teor de ligante e tipo de ligante. O tipo de ligante hoje influencia muito, muito, muito aí nas deformações permanentes que nós temos espalhadas aí pelo Brasil. Geralmente, isso aqui, claro, né? Quase sempre isso aqui é culpa da dosagem. Da dosagem e do tipo de ligante que foi escolhido para essa situação. Agregado muito lamelar, por exemplo, não tem a forma cúbica, ele não vai dar o travamento necessário grão a grão, e aí vai enfraquecer a tendência é ter problema de deformação permanente também. Beleza, o primeiro ensaio que a gente vai ver é o simulador de tráfego, e depois a gente vai para o flow number. E aí, controle de campo, cálculo do número N, beleza. Bom, a gente tem então, basicamente, tem mais ensaios, né, mas os dois principais ensaios aí que eu vejo, né, primeiro é o de placas, simulador de placas, né, simulador de tráfego. Primeiro a gente vai compactar uma placa no compactador de placas, uma mistura asfáltica no teor de ligante ótimo. Então a gente tem esse compactadorzinho de placas aqui, a gente vai lá, compacta o material nesse molde aqui de cima para o ensaio de deformação permanente. Lembra que a gente viu, acabamos de ver a vigota e o ensaio francês, trapezoidal? Se a gente quiser fazer um ensaio de fadiga, a gente compacta nessa outra placa maior zona aqui para serrar os corpinhos de prova.
Aqui não, aqui a gente compacta nessa plaquinha menor, 50 por 18 por 5 centímetros de espessura, essa placa aqui exatamente, ó, e vai levar lá para o simulador de tráfego, que é esse aqui. Então, o ensaio ele é feito a 60 graus, são aplicados 30 mil ciclos. Um ciclo corresponde a 2 passagens do pneu, ida e volta, então 60 mil passadas do pneu. Temperatura aqui de 60 graus, já falei, em que o limite aceitável da deformação obtida dependendo da norma, mas é geralmente de 10% em relação à espessura da placa, depois dos 30 mil ciclos. Carregamento, sempre 5 kN, pressão do pneu 0,6 MPa e a frequência de aplicação, ida e volta, 1 Hz. Esse aqui é um ensaio francês, onde o eixo padrão da França é de 130 kN. Então, ele já foi meio que feito para suportar um eixo padrão de 130 kN máximo. Aqui no Brasil, como a gente tem 82 kN, né, passando nesse ensaio, né, tendo menos de 10%, é garantido aí que nós não vamos ter problema de deformação permanente lá no campo por culpa do revestimento asfáltico. Então, a gente faz um ensaio, depois de 30, a cada ciclo, a gente vai, ó, nessa aqui, ó, cada 100, 300, 1.000, 3.000, 10.000 e 30 mil ciclos, a gente para o ensaio rapidinho, faz umas medidas nesses pontos aqui, todos esses pontos, em 15 pontos, e vai fazendo um gráfico, número de ciclos pela deformação. Vai montando aqui um gráfico só para ver a tendência, né? Neste ensaio, deu 5,9% de deformação permanente, que foi um ensaio realizado lá na UFSC, Federal de Santa Catarina. Ó, eu fiz esse ensaio aqui, ó, essa placa aqui, tá vendo como é que ela ficou no final? Foram simuladas foram feitas 4 placas. Beleza, esse é o ensaio do simulador de tráfego, mas para o ensaio que hoje está normatizado pelo DENIT e faz parte do método Medina, é o ensaio do Flow Number, tá? Um ensaio prescrito pela norma 184/2018, ensaio uniaxial de carga repetida para determinação da resistência à deformação permanente. A ideia é a mesma, é verificar a condição de deformação permanente, a resistência à deformação permanente dessa mistura asfáltica e saber, posso utilizar lá no campo ou não posso? Né? Enfim, é esse o objetivo. E no método Medina, ele não entra lá no software Medina, mas ele é critério de aceitação da mistura asfáltica de acordo com o número N. Então, tem uma faixa, né, de resultado que eu posso utilizar para determinado nível de tráfego. Claro, quanto menor o tráfego, mais branda é essa faixa, né? Não precisa ser tão rigoroso. Quanto maior o tráfego, mais vai ficando mais rigorosa aí a faixa para atender esse elevado fluxo de veículos. Quanto à deformação permanente, claro, né? Nós estamos falando aqui de deformação permanente agora. Então, a gente tem aqui uma curva de deformação plástica vertical uniaxial, taxa de deformação plástica vertical uniaxial, nós vamos na primária, secundária e terciária, já vou mostrar isso aqui, número de fluxo, que é o flow number, que é o valor ali que ele suporta. Esse aqui é o corpinho de prova, esse é o equipamento. O corpinho de prova, ele necessariamente aqui a gente vai ter que fazer o corpinho de prova lá na PCG, que é um corpinho de prova um pouquinho mais alto, não dá para fazer no Marshall, né? Aqui, então, eu vou fazer o corpinho de prova nessas dimensões, o corpinho de prova um pouquinho maior. O grau de compactação dele fica de 97%. O que isso significa? Que ele não está no volume de vazios exatamente de projeto. Ele pode estar com o volume, ele tem que estar com o volume de vazios um pouquinho a mais. Por quê? Porque lá no campo se aceita esse 97% do grau de compactação. Lá no campo se aceita um volume de vazios a mais. Então, no laboratório, eu quero simular a pior condição para deformação permanente, que é quando justamente eu estou com um volume de vazios maior do corpo de prova, aceitável lá no campo, então também aceito no laboratório e faço ele a 97% do grau de compactação. Tem que estar com as faces perpendiculares, bem perpendiculares ali para não ter problema da tensão aplicada. É um ensaio cíclico, eu aplico tensão e retiro. Veja, a mesma coisa que acontece lá no campo, só que agora eu não vou marcar deformação recuperável. Ele aplica uma tensão forte e vai
começar a marcar deformação permanente. Eu quero marcar a deformação permanente. Aqui a moldagem a espera, né, aqui de 16 horas para a realização dos ensaios, do ensaio, né? O ensaio é realizado a 60 graus, mesma temperatura lá do ensaio do simulador de tráfego, né? Claro, por quê? Quanto maior a temperatura, maior é a deformação permanente, né? Mais o ligante asfáltico diminui a viscosidade do ligante asfáltico, eu estou na pior situação para a deformação permanente. Faz um pré-carregamento, depois faz o carregamento, cargas cíclicas, né? Ela vai aumentando essa pressão de 10 kPa até 204 kPa e a frequência é sempre de 1 Hz. 0,1 aplicação, 0,9 descanso. Encerramento é quando ele chega na zona terciária, já vou mostrar, ou quando ele atinge 7.200 segundos. É 1 Hz, né? São 7.200 ciclos, né? Ou segundos, que dá um total de ensaio de 2 horas. Então, a gente determina a deformação plástica uniaxial e determina a deformação plástica uniaxial acumulada. Ó, isso aqui saiu da norma, então eu tenho aqui taxa de deformação plástica. Então, ele vai, aqui a taxa de deformação plástica pelos ciclos, e aqui eu tenho a deformação plástica específica acumulada aqui, ó, no preto, né, desse lado aqui. Então, eu vou, no começo eu tenho uma taxa alta, então ele vai aplicando e vai deformando. Chega uma hora, o que acontece? Eu aplico a carga, a taxa se mantém constante. Por quê? Porque ele está deformando e recuperando, não está mais deformando. Não está mais deformando o material. Até que chega uma hora que ele rompe. E é aqui que eu marco o flow number. Quanto maior o flow number, evidentemente, melhor é a minha mistura asfáltica. Então, a zona primária é a interseção dessas duas retas, dessas duas curvas, né? A zona terciária é quando ele rompe. E a secundária é no meio delas. Aqui é um ensaio real. Então, eu tenho aqui a taxa e aqui a deformação acumulada, claro, né? Aí a acumulada ela sempre vai aumentando. Essa aqui, como é taxa, ela tem aqui a diferença de uma para outra, vai diminuindo, aí até que ele estabiliza, aqui, ó, várias estabiliza. Ele fica, ele não rompe, até que uma hora ele, rompeu. Fechou. Isso aqui a gente falou de forma um pouco rápida até, né? Sobre os métodos, sobre a mecânica, os ensaios mecânicos, né? Do revestimento. Só para a gente falar, ter uma ideia do dimensionamento e também agora entrar no controle de campo. Controle do campo, o que acontece? Lembra que eu falei que a gente tem lá, a gente fez uma dosagem Marshall, pela metodologia Marshall ou pela PCG, a gente determinou um teor ótimo de ligante, determinou uma curva granulométrica desse concreto asfáltico, tem o volume de vazios, tem todos os parâmetros volumétricos, então eu preciso lá no campo que precisa bater o que está no campo com o que está no laboratório. Então, isso, na verdade, é isso que é um controle de campo, né? Então, a primeira coisa que a gente faz na passagem da vibroacabadora, no material solto ainda, a gente pode recolher material na passagem da vibroacabadora, recolher material lá na usina, onde está sendo feita a usinagem do concreto asfáltico, que vai ser aplicado ainda, e levar para o laboratório e determinar o teor de ligante, e aí verificar se está com o teor de projeto, está batendo, tem que ser mais ou menos 0,3 a diferença. Faz uma compactação Marshall, determina também os parâmetros volumétricos, vê se a mistura que a gente fez em laboratório, se o projeto da mistura é a mesma mistura que está sendo colocada lá no campo, é o mesmo projeto, né? Isso com material solto. Verifica a temperatura também antes da compactação. Por quê? Porque tem uma temperatura ótima de compactação, tem uma temperatura ótima de usinagem, tem uma temperatura ideal aí de compactação. Por quê? Mais uma vez, o ligante asfáltico ele muda a sua consistência de acordo com a temperatura. Então, eu preciso de uma consistência para compactação
e para usinagem. Isso aí sai do ensaio de viscosidade da parte do ligante asfáltico, que não teria tempo da gente falar aqui hoje. Feita aí essa compactação, a gente depois vai fazer o controle pós-compactação, que aí é a extração do corpinho de prova, lá no campo, e aí a gente vai com a sonda rotativa, aí nós vamos pegar esse corpinho de prova e determinar o grau de compactação, que é nada mais, nada menos do que verificar o volume de vazios que eu tenho lá no laboratório, o volume de vazios de projeto, com o volume de vazios que está no campo. E a especificação ela me permite ficar entre 97% do grau de compactação a 101, certo? Também a gente verifica a espessura, claro, né? Vamos ver, a fiscalização vai lá verificar a espessura, se está de acordo para liberar a medição. Então, tem aí 5% da espessura de projeto no tratamento estatístico, valores individuais mais ou menos 10%. A tolerância, né, de erro. E aí existem diferentes análises estatísticas, já vou mostrar algumas ali para vocês. Então, para cada órgão, muda um pouquinho aí a análise estatística com os vários corpinhos de prova extraídos lá do campo, e também muda a quantidade de corpos de prova que são retirados aí, que as especificações nos falam para retirar lá no campo. O que eu botei aqui? Ah, tá, aqui é só um exemplo. Vamos supor o seguinte. Eu trouxe isso aqui só para isso mesmo. Por isso que eu botei isso aqui. É o seguinte, vamos supor que eu fiz a dosagem Marshall e o volume de vazio de projeto da minha mistura é de 4%. Então, lá no campo, o que eu posso ter lá no campo? Eu posso ter de 3 a 7% de volume de vazios. Certo? Por quê? 3% seria 101% do grau de compactação. Então, no campo, ele está mais compactado do que lá no laboratório. E 7% seria 97% do grau de compactação. Ele pode estar entre 3% e 7%. É um 3% aqui que falta para chegar no 100%. E claro, se ele tiver 100% do grau de compactação, está com a mesma densidade, está com o mesmo volume de vazios. Aqui não tem erro, né? Aqui o controle estatístico para cada órgão, né? Por exemplo, esse aqui é DENIT. Tá? Então, eu tenho que aplicar ali vou pegar a média dos corpos de prova, vou pegar o desvio padrão, vou aplicar um CAC de uma análise, de uma amostragem, né? Tamanho da amostragem, e aí eu vou fazer a análise estatística. Se eu for pelo DINFRA aqui de Santa Catarina, a CI agora, né? Secretaria de Infraestrutura, eu já tenho uma outra forma, é um T aqui. Daí, de acordo com o número N, ele fala para ser mais rigoroso, normal ou brando, aí a gente faz outro tipo de análise estatística. Aqui também tem outras. E por aí vai. Beleza, pessoal. Agora vamos... A gente já deu um aparato geral aí da pavimentação. E vamos entrar no cálculo do número N, que é o carregamento. Calculando o número N, nós partimos para o cálculo, para o dimensionamento. Beleza. Vamos lá. Primeira coisa, antes da gente entrar no cálculo do número N, eu preciso fazer algumas considerações do tráfego para projetos de pavimentação. Vamos ver o que eu escrevi aqui. Os veículos comerciais rodoviários, caminhões e ônibus, são aqueles que efetivamente interessam para situações de dimensionamento e análise do pavimento. Os veículos leves causam danos insignificantes às estruturas, se comparado aos demais, sobretudo quando se trata de tensão de compressão no subleito. Perfeito. O que eu quero dizer é o seguinte aqui. O que eu quero dizer não, o que eu disse, né? Que está dito aqui. Cálculo do número N, tráfego para projeto de pavimentos, levando em consideração a estrutura, para dimensionamento de estrutura, nós só vamos levar em consideração os veículos comerciais, os ônibus, caminhões, o tráfego pesado. Carro, né? Veículos leves, moto, carro, qualquer outro tipo aí de veículo leve, não entra no cálculo. Que as tensões que eles causam no pavimento são extremamente insignificantes. Isso é a primeira coisa. Olha o que eu escrevi aqui de novo. O tráfego rodoviário é composto por veículos que apresentam diversas configurações de eixos com relevantes diferenças
de magnitudes de carga. Perfeito, né? A gente sabe que cada caminhão, cada ônibus, eles têm diferentes tipos de eixos, né, de configurações de eixos. Tudo isso nós vamos levar em consideração. Ó, um eixo isolado, aquele eixo totalmente isolado, a gente vai chamar do que? A gente vai chamar não, se chama de eixo simples. E eixos, quando o eixo é em conjunto, são denominados tandem. Então, sempre, eixo simples, o eixo sozinho lá. Eixo tandem tem mais de um eixo. Quando, né, se na extremidade do eixo há apenas uma roda, ela é simples. Se existem duas rodas, então ela é dupla. Então eu posso ter eixo simples de rodas simples e eixo simples de rodas duplas. Por exemplo, vejam aqui, ó. Estão vendo aqui? Isso aqui o que é? Um eixo simples de rodas simples. Como é que se chama? Como é que é a abreviação? ESRS. Eixo simples de rodas simples. Vejam esse aqui, ó. Eixo simples de rodas duplas. Ó. Eixo simples de rodas duplas. ESRD. Esse é o eixo padrão, inclusive, né? Se padronizou esse eixo aí para fazer o cálculo do número N. Ó, aqui nós temos os tândems já. Então, é quando a gente tem mais de um eixo junto. Temos, né, mais de um eixo. Tá, aí tem o eixo tandem duplo, são dois, né? De rodas duplas aí. E o tandem triplo, estão vendo aqui? Olha o tandem triplozão. Beleza. ETD, eixo tandem duplo. ETT, eixo tandem triplo. Entendido isso, antes da gente partir para o número N de fato, né? A gente precisa calcular o volume diário médio anual. Precisamos saber qual é o quanto que está passando lá, né, na minha rodovia. Quanto de veículo, que de veículo está passando na minha rodovia e vai passar durante a vida útil de projeto. Vamos ver o que eu escrevi aqui. A melhor maneira de quantificar os volumes de veículos que utilizam a via são as contagens em campo. Perfeito. Eu vou lá, conto o veículo. Quantos veículos estão passando lá naquele dia. Que são apenas viáveis quando a via já existe. Óbvio, né? Se eu não tenho rodovia ainda, como é que eu vou fazer essa contagem? Já temos um primeiro problema quando a gente vai fazer uma implantação de uma rodovia. Não, essas contagens são muito empregadas quando se projetam duplicações, melhoramentos, restauração de pavimentos. Claro, a rodovia já está em operação, né? Eu preciso fazer uma duplicação, um melhoramento, uma restauração, é só ir lá e contar, né? Não tem segredo. Vou lá e conto o tráfego. Não é bem assim quando a gente tem uma implantação. Quando a gente tem uma implantação, a gente precisa partir para um outro tipo de análise, um outro tipo de estudo. Como, por exemplo, aqui eu trago uma implantação de um contorno viário aqui de Braço do Norte, que a gente fez, foi feito, né? Onde a ideia era tirar o tráfego pesado aqui do centro da cidade. Então, foi feito um contorno, né, um anel viário aqui para retirar esse tráfego pesado que estava passando todo pelo centro da cidade. E aí, como é que foi feito isso? Bom, vamos ler aqui que eu botei aqui primeiro. Ó, a determinação do perfil de tráfego que implicará um novo pavimento deverá ser feita a partir de estimativas, claro. Pesquisas de origem e destino entre as localidades servidas pela futura via, analogias com vias de natureza semelhante. Alguns fatores podem dificultar a definição do tráfego. Exato. Um deles é a existência de demandas reprimidas. Ok. O que foi feito aqui no caso? A gente pega pontos faz contagem em alguns pontos aqui. Aqui foi feito em 3 pontos. E também faz uma pesquisa origem-destino. Simplesmente pega uma amostra, né, de representativa daquele tráfego e vai parando o pessoal e perguntando, tá indo para onde? Então, se eu, por exemplo, eu paro um cara aqui, ele me diz que está indo para Gravatal, né? Passando e vai para Gravatal, que é para cá, né? Tubarão, Gravatal. E aí eu já sei que esse cara vai passar pelo contorno, se existisse o contorno. Então, eu computo esse cara no meu cálculo do tráfego. Aí se o cara fala, não, estou indo ali em Braço Norte, estou indo ali não sei o quê, nas regiões para cá. Aí eu sei que ele não vai para lá. Ele passaria aqui de qualquer forma, entendeu? Então, dessa forma, a gente vai compondo o tráfego.
fazendo a contagem. Isso aqui é só um exemplo, né? Bom, vamos ver como é que a gente calcula o tráfego, a determinação do tráfego atual, tendo esse tráfego que a gente contou de fato, né? Ele é obtido através das contagens dos veículos para calcular, então, o tráfego médio diário anual em um determinado trecho, baseado no seguinte você tá, beleza, tá, entendi. Aqui, ó, para calcular o tráfego médio diário anual em um determinado trecho rodoviário, pode-se adotar os seguintes procedimentos conforme apresentado a seguir. O que acontece? Quando eu faço uma contagem lá em diferentes dias da semana, num determinado mês, num determinado ano, eu tenho que fazer algumas correções para eu transformar esse tráfego médio diário, esse tráfego diário que eu estou contando, em um tráfego médio diário anual. Que aí eu estou querendo dizer que isso aqui representaria a média anual dessa contagem que eu fiz, de uma contagem, entenderam? Não sei se eu me enrolei aqui, falei muito rápido. Não? Então, beleza. O que a gente vai fazer é fazer uma contagem diária e transformar isso aí numa média, como se fosse uma média, como se fosse não, seria uma média diária anual. Em média, isso aconteceria em todos os dias do ano, por assim dizer. Ó, isso aqui foi uma contagem, então, feita aqui nesse mesmo projeto, tá? Onde se conta das 6 da manhã até as 7 da noite, se separa a cada hora e por tipo de veículo, tá vendo? Então, eu vou lá no campo, conto lá no campo mesmo, pranchetinha, vou contando, ou, né, hoje a gente coloca câmera, depois conta no escritório e vai contando, tá? Por hora, cada tipo de veículo, ó, ônibus, aqui a classificação pelo DENIT, e vai contando, vai contando, vai contando. Isso aqui a gente faz geralmente para 3 dias da semana, geralmente terça, quarta e quinta. Então é feito 3 dias de contagem. E aí a gente transforma esses 3 dias, depois aqui a gente aplica os fatores de correção, para que isso se transforme num tráfego médio diário anual. Eu já vou abrir uma tabela do Excel, que aí vai ficar mais fácil de entender. Ó, então aqui eu faço para um sentido aqui, no caso, a Gravatal Braço do Norte, e o outro sentido também, Braço Norte, Gravatal, né, na pista, né, o sentido da pista. Isso aqui é uma pista simples, tá? Isso aqui é só um dia, né? Peguei só de um dia. Temos que fazer de 3 dias. Depois eu monto uma tabelinha dessa, onde eu coloco o movimento 1 e o 2, ou seja, no caso aqui, Gravatal, Braço Norte, aqui, Braço Norte, Gravatal. Então, eu fiz terça-feira das 6 às 7, quarta-feira das 6 às 7, quinta-feira das 6 às 7. Feito isso, depois eu começo a fazer uma correção, começo a aplicar fatores de correção para transformar isso no tráfego médio diário anual. Então, primeira coisa que eu faço, ó, no intuito de transformar tal, fator de transformação, tá. Eu aplico o fator de expansão horária. Eu meço, né, eu conto um dia de 24 horas e depois aplico esse fator para os outros dias. No caso aqui, foi na quinta-feira. Quinta-feira, eu ao invés de fazer, eu fiz, foi feito, né, das 6 às 7 e depois contou tudo, né? Contou o dia inteiro, das 6 às 6 ou das 0 à meia-noite, 0 às 0, né? Certo? Aí eu tenho o quê? O que foi feito até as 7 e o que foi feito o dia todo. Tenho o fator para cada tipo de veículo, para quinta-feira, né, de 24 horas. Aí eu aplico esse fator nos demais dias. Ó, apliquei o fator aqui. O que que eu fiz? Eu apliquei. Vamos ver aqui se bate. Ó, vou ver se é o mesmo aqui, só para ver se bate. Estão vendo aqui, ó.
176, né? Terça-feira, vamos pegar aqui, ó. Terça-feira, movimento 1. Veículo de passeio, VP, veículo leve aqui. 176. Depois que eu apliquei o fator de 1,41, tem que dar 249. Vamos ver. Vamos ver se bate isso aqui, se é a mesma tabela. 1 vezes 1,49? Não. Ô, memória de peixe. 141. Barbaridade. 176 vezes 141. 248,16. Arredondou para cima ali, né? É isso? Cadê? Aqui, ó. 249, tá certo. Tá vendo? Aplicou, arrumou aqui para cada um, para cada tipo de veículo. Beleza, já matei aqui o fator de expansão horária, é o primeiro deles. Depois eu faço fator de variação diária. Por que isso? Porque eu estou fazendo, eu fiz a contagem terça, quarta, quinta. Não necessariamente acontece isso nos demais dias da semana. Eu tenho uma média diferente dos demais dias, né? Contagem diferente dos demais dias da semana, por exemplo. No domingo vai cair o tráfego, né? Então eu tenho que arrumar essa contagem. No sábado provavelmente vai cair. Se eu estou agora se eu estou numa rodovia turística, né, para praia, por exemplo, aí já é o contrário, né? A média vai aumentar. Eu preciso corrigir de acordo com o aumento que vai ter no sábado e domingo. Veja que eu estou tentando achar uma média aqui, tá? Então eu faço um fator de correção diária. Beleza? Diferentes dias da semana, tais fatores podem ser calculados com base em contagens semanais realizadas no trecho de estudo. Então, claro, se eu tiver a contagem dos 7 dias, eu simplesmente faço a média e caixar em vela preta, né? Não preciso fazer essa correção. Se eu não tivesse, eu fiz só de 3 dias, eu posso pegar de outras contagens, né? De rodovias próximas, de natureza semelhante. E aí, eu faço essa correção, mesma coisa que eu fiz aqui, aplico a correção e beleza. Normalmente, né, quando a gente não tem nenhuma rodovia próxima, não tem muito o que fazer, a gente simplifica isso e não faz essa correção. Aí se admite, né? Eu estava no médio diário da semana, você entra no médio diário do mês da pesquisa. Deixa eu ver aqui o que eu fiz aqui. É isso. Bom, aí partimos para correção da sazonalidade. Fator de sazonalidade mensal, claro, eu vou lá, fiz uma contagem em junho. Pô, aí lá em setembro tem uma empresa lá que, sei lá, exporta galinha, né? Bem em setembro. Pô, eu tenho que levar em consideração a sazonalidade da indústria, sazonalidade do turismo. Então, tudo isso aí eu tenho que verificar, ver se eu não tenho problema de sazonalidade, né, daquele mês que eu fiz a contagem. Agora, tem rodovias que a gente tem uma certa distribuição igual ao longo do ano, aí não muda muito, mas tem rodovias que não, que eu preciso fazer uma média de fato, e aí eu corrijo através dessa sazonalidade, dessa correção sazonal. Então a gente, igual aqui a gente pega rodovias semelhantes, se você geralmente tem disponibilidade de dados, mas aí caso não haja, a gente vai para outras rodovias, né? E aí a gente tem o tráfego médio diário anual. Deixa eu mostrar aqui, vamos lá. Ó, tá bem rústico aqui essa tabela, mas dá para entender fácil aqui, ó. Eu tenho contagem, tá vendo? Nas direções, tudo bonitinho. Eu tenho a contagem de 24 horas na quinta-feira. Tenho o fator de correção horária. E aí eu simplesmente apliquei, ó, tá vendo? Esse vezes esse vezes esse, veículo leve, né? Veículo leve continua sendo esse vezes esse, e assim por diante.
E aqui o ônibus, ó, o ônibus já vai mudar, já é o ônibus aqui, né? O fator do ônibus. 1.11, pá, 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 e vai fazendo, vai fazendo. Depois, foi simplificado, não fiz fator de correção nem semanal, nem mensal aqui. Tem outros exemplos que foi feito, né? A gente pegou os fatores de correção das contagens que tem aqui do DENIT, no estado também do DEINFRA, a gente consegue pegar rodovias próximas e verificar a contagem, ver esses fatores de correção mensal e diário, né, da semana, então a gente consegue aplicar. Nesse caso aqui, foi feita uma simplificação, e aí a gente tem aqui, ó, já direto os movimentos, a contagem, né, os movimentos e de volta. Aqui, o que que eu faço? Eu somo esses movimentos para cada dia da semana e faço a média aqui, ó, para cada um. Tá vendo? É a média, né? Somei e dividi por 3. Cada um deles. Então, eu somei os dois movimentos aqui da pista simples, tá? Ó, tá somado aqui. E aí, o que que eu tenho? Tráfego médio diário, realizado aqui no caso de 2017. Beleza, agora eu tenho o tráfego, né? Contadinho, bonitinho. Só agora eu vou partir para o número N.